Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá e nunca permitirá que o justo seja abalado. É o que nos diz o salmista no livro de Salmos de número 55 e versículo 22. Como você está? Eu creio que você está aqui neste momento porque de alguma forma você buscou algo que viesse de encontro com a tua necessidade. E eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para o teu coração. Não vamos estar aqui abordando assuntos com base em livros diversos, mas estamos aqui para falar algo sobre a palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre um pedacinho da vida de uma mulher que teve uma experiência extraordinária com Deus. Gostaria que você assistisse também um vídeo que temos aí no canal, que falamos sobre a mulher anônima, onde eu cito inclusive esta mulher, mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre ela, a Sunamita. Sobre a Sunamita nós podemos falar muitos assuntos. Estaremos falando outro dia sobre outras questões que envolvem a história da Sunamita, mas hoje eu quero falar sobre o comportamento dela diante de uma situação. Sabemos que quando nós estamos vivendo momentos amargos, momentos difíceis, complexos na nossa vida, há uma certa dificuldade de termos governo sobre as nossas emoções. Quando se trata de algo que envolve o mundo espiritual, quando se trata de algo que foge às possibilidades nossas como ser humano, onde ultrapassam os nossos limites, nós temos dificuldade, porque foge ao nosso alcance, foge ao nosso controle. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta a buscarmos o fruto do Espírito, e uma partezinha do fruto do Espírito é o domínio próprio. E quando falamos de emoções, falamos também de domínio próprio. E muitas vezes, quando nos encontramos em situações complexas, como foi o caso da Sunamita, nós permitimos que o desespero entre no nosso coração, e quando nós permitimos que o desespero entre em nosso coração, logo nós estamos perdendo o controle sobre as nossas emoções e, consequentemente, a nossa fé é abalada e podemos até mesmo perder a resposta daquilo que nós esperamos. Mas vamos meditar um pouquinho sobre essa mulher. Eu creio que a maioria de vocês conhece a história da Sunamita, mas quem não conhece a história desta mulher, eu sugiro que leia 2 Reis, capítulo 4, e você vai encontrar ali toda a história desta mulher. A Sunamita, então, ela permitiu com que acontecesse um milagre na sua vida. Sobre este milagre nós falaremos um outro dia, porque teve algumas situações que proporcionou ela viver este milagre. Mas agora então ela estava curtindo este milagre, que era o filho que ela não podia ter, e de repente Deus fez com que acontecesse na vida dela. E agora ela estava num momento maravilhoso da sua vida, aproveitando, curtindo aquele filho. Eu creio que deu a ele tudo aquilo que era possível dentro da sua época.
a palavra de Deus diz que era uma mulher muito rica, tinha muitas posses, então eu creio que ela ofereceu ao filho tudo aquilo que era possível. E agora, neste momento, o seu filho estava com o pai em seu local de trabalho. Mas de repente, como muitas coisas na nossa vida vêm de surpresa, quando você menos espera, algo te acontece e você não está preparado para um momento difícil. Nós nunca estamos preparados. Quando chega a adversidade na nossa casa, nós não estamos preparados. Mas quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos algo que nos traz segurança. E esta mulher, ela tinha a sua fé muito bem estabelecida em Deus. E isso fez toda a diferença no controle das suas emoções. Porque a sua fé estava acima de todas as coisas. Eu creio que sim. Pelo comportamento, pela forma como ela reagiu diante da situação. Eu não sei se eu ou se você teríamos o mesmo comportamento. Quando ela se deparou com o menino, com seu filho adoecido, onde diz a palavra de Deus no capítulo 4, versículo 19, que o seu pai diz a um dos seus empregados e diz: leva-o à sua mãe, porque o menino estava se queixando de muita dor de cabeça. Agora estava essa mulher com este filho sobre o seu colo, olhando para ele. Eu creio que ela fez tudo o que era possível. Talvez deu chá, deu remédio, não sabemos o que exatamente ela fez, mas eu acredito que sim. Porque uma mãe não ia ficar ali simplesmente parada, ainda mais uma mulher como ela, que a Bíblia relata que era uma mulher que tinha iniciativa. As reações dela mostram que ela era uma mulher que tinha iniciativa, era uma mulher que estava sempre atenta aos fatos que estavam acontecendo na sua volta. Então eu creio que ela fez tudo que estava ao seu alcance. Mas agora ela se vê olhando para aquele menino, morrendo no seu colo e sem se desesperar. Porque eu creio que ela não gritou, que ela não espraguejou, que ela não murmurou. Mas a palavra de Deus nos relata simplesmente que ela pegou o seu filho agora, ergueu no seu colo e levou e largou em cima da cama onde o profeta costumava adormecer. Quando o profeta vinha à sua casa, ele tinha um quarto especial para ele. E agora ela pega este filho e coloca sobre aquela cama. E reage e segue em frente com a sua fé. Eu creio que ela nem chorar, ela chorou, ela segurou. Ela se conteve. Porque ela não foi correndo para o seu esposo. Ela não foi correndo comunicar para todo mundo o que tinha acontecido. Eu acredito que nem os seus próprios empregados chegaram a ficar sabendo o que havia acontecido. Então, ela simplesmente pediu para que o seu esposo lhe desse moços e jumentos para que ela pudesse correr até o homem de Deus. O seu esposo até achou estranho, porque não era uma época festiva, não era uma época de cultuar, que naquele tempo eles tinham datas muito específicas. Mas ela simplesmente disse que ela precisava ir ao profeta. E ela foi até o profeta. Agora veja algo interessante, que pelo caminho ela seguiu focada no seu propósito. Ela tinha um propósito. O seu propósito era encontrar com o profeta. Era chegar aonde
estava a sua fonte de fé? Porque o profeta naquela época era uma pessoa muito importante, era alguém que representava Deus no meio do povo. Então, quando se tinha algo que precisava saber o que Deus tinha a dizer a respeito, o povo de Deus ia ao profeta. Então, esta mulher, eu creio que ela olhou para a sua situação e disse: bom, se Deus pôde me dar este filho, Ele tem uma resposta para isso. Ele sabe o porquê disto. E diz-nos a palavra que ela seguiu no caminho para ir de encontro ao profeta. E quando o profeta avistou que ela estava indo ao seu encontro, ele achou estranho, porque não era comum aquilo acontecer. E ele enviou o seu auxiliar, o seu ajudante, para que fosse de encontro a ela e perguntasse o que estava acontecendo. Mas veja que interessante a reação desta mulher. O controle que ela tinha sobre as suas emoções. Que ela não permitiu que a sua fé fosse abalada. Porque veja só, você com seu filho morto em cima de uma cama e de repente contar para alguém que você tinha a intenção de ir até o profeta com a expectativa de que Deus poderia trazer a vida de volta. Se fosse hoje, eu creio que talvez nem fôssemos até o profeta, nem fôssemos até os pés do Senhor. Aí está a importância de ter uma fé estabelecida e firmada em Deus. Quando esta mulher viu aquele moço vindo ao seu encontro, eu imagino que ela deve ter os seus pensamentos entrado em conflito, e agora eu falo, eu não falo para esse jovem o que está acontecendo. Mas o seu coração, a sua mente estava fixa num propósito. Ela precisava era encontrar o profeta. Quando aquele jovem perguntou para ela: como vai, Sunamita, como vai na sua casa? Ela respondeu simplesmente: vai tudo bem. Como vai com o seu esposo? Vai tudo bem. Como vai com o seu filho? Vai tudo bem. E isto nos traz uma lição tão grande, porque quando nós somos atingidos pela adversidade na nossa vida, quando nós nos encontramos em um momento de dificuldade, no momento em que abala as nossas estruturas, é comum muitas vezes nós desabafarmos com alguém. Mas veja a importância de você saber com quem desabafar. Manter o foco no teu objetivo, aonde você quer chegar. Porque quando nós desabafamos com qualquer pessoa que vem pelo caminho, que passa na nossa vida, aquilo pode fazer com que você perca a tua bênção, fazer com que você perca a tua vitória. Porque talvez aquela pessoa não é a pessoa certa que vai te encorajar. Talvez ela vai olhar para a tua situação e vai dizer: não, mas isso aí é impossível, nem adianta você seguir adiante. Isso não vai acontecer. Desiste. Talvez se ela tivesse contado para Geazi, o auxiliar do profeta, e talvez ele tivesse dito: olha, teu filho está morto, nem adianta você incomodar o profeta, vai e enterra-o. Mas ela estava focada
em um propósito, ela sabia a pessoa certa com quem ela deveria falar. E a sua fé estava estabelecida em Deus. Quando você te encontrar em um momento de adversidade, respire fundo, pense antes de você falar, pense antes de você comunicar a tua dor a alguém. Será que essa pessoa é a pessoa certa para você comunicar a tua dor? Será que esta pessoa vai ser a pessoa certa para te auxiliar nesse momento de dificuldade? Temos que refletir. Quando nós pensamos, há uma chance muito grande de você evitar situações que te façam perder a tua vitória. A reação com clareza das nossas emoções, uma reação com a clareza dos nossos pensamentos, elas têm um outro resultado. Porque você não vai estar agindo por impulso. Porque quando nós agimos por impulso, nós cometemos muitos erros. Talvez se essa mulher tivesse se desesperado, ela não teria tido um raciocínio correto, a ideia de ir em busca do profeta. Talvez se ela tivesse se desesperado, ela teria gritado para os seus funcionários, teria corrido atrás aonde estava o seu esposo e contado para ele. E talvez ele mesmo achasse aquilo improvável de acontecer e não tivesse deixado ela ir fazer o que ela foi fazer, teria desmotivado ela a ir atrás do seu milagre, porque quem sabe ele não tinha a mesma fé que ela. Quem sabe os seus colaboradores não tinham a mesma fé que ela? Qual é o nível de fé daqueles que estão na tua volta? Será que a situação que você está passando vale a pena você compartilhar? Não deixa que ninguém roube a tua fé. Não deixe que ninguém roube a tua confiança em Deus. Não deixe que nada roube o teu milagre. Não deixe que as tuas emoções governem as tuas ações, mas domine sobre elas. Deixe que o Espírito Santo de Deus governe sobre elas. Porque quando nós agimos por impulso, nós não raciocinamos corretamente. Muitas vezes, depois de uma atitude tomada, que vamos pensar, nossa, se eu tivesse feito de outro jeito, se eu tivesse tomado uma outra atitude, teria sido diferente. Mas deixa Deus tomar o controle de todas as coisas. E concluindo essa história desta mulher, somente quando ela chegou onde estava o profeta, diz a palavra que ela chorou. Ali então ela pôde contar a sua história, a sua dor para o profeta. Agora então ela não largava o profeta, ela insiste com ele, para que ele viesse com ela. Porque ela foi até aquele lugar com um propósito, com um objetivo. E ela não largou enquanto que o profeta não veio com ela até a sua casa. E concluindo, ela teve o seu filho de volta. Deus fez aquele milagre extraordinário na sua casa, na sua vida. Então creia que se você for aos pés do Senhor, se você for buscar ajuda de alguém que possa estar ao teu lado,
alguém que tenha o mesmo nível de fé que você, ou mais, alguém que possa te motivar e não fazer com que você perca a tua bênção, é aí que você deve estar. Esteja aos pés do Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é o grau da tua dor, mas eu quero te dizer que Deus, que o Espírito Santo, ele te mostrará o caminho, ele te mostrará o que fazer, ele irá coordenar os teus passos, porque eu creio que esta mulher ela não estava sozinha no momento que ela buscou forças dentro dela para saber o que fazer. Com certeza Deus estava no controle daquela situação. Então coloque a tua fé acima de todas as coisas. Creia, se Deus prometeu algo para você, creia. Se Deus te presenteou com algo, creia. Creia que isto é teu. Creia que Ele está acima de todas as coisas, que Ele está no controle de todas as coisas. E gerencie as tuas emoções. Busque o fruto do Espírito. Busque o domínio próprio. Busque no Senhor o controle das tuas emoções. Se você é uma pessoa que não consegue te calar, guardar os teus segredos com Deus e falar para qualquer pessoa dos teus problemas, para pessoas que vão te desmotivar, para pessoas que vão até mesmo denegrir a tua imagem, para pessoas que não estão ali para te ajudar, peça ao Espírito Santo. Peça a Ele para que Ele te auxilie no governo das tuas emoções, para que Ele te auxilie a administrar os teus pensamentos, administrar a tua fala, administrar com quem você conversar, para quem você compartilhar as tuas dores, as tuas dificuldades. E o Senhor estará com você. Ele trará bênçãos extraordinárias sobre a tua vida, porque Ele tem interesse em que você tenha paz na tua casa, na tua vida, e que as bênçãos de Deus estejam sobre você, e que tudo aquilo que você deseja no teu coração, que é da vontade de Deus, que o Senhor já tem colocado dentro de você, creia. Creia, porque Ele é soberano sobre todas as coisas e não há nada demasiadamente difícil para Ele. É assim que nos diz a palavra de Deus. E tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus.